Fala pessoal, tudo bem? Professor Daniel aqui e vem comigo que hoje a gente vai aprender a fazer distribuição eletrônica, tudo bem? Galera, antes da gente começar a falar sobre a distribuição eletrônica, a gente precisa saber qual é a estrutura de um átomo. Então olha só, um átomo, galera, ele é composto por um núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons nem vem ao caso aqui pra gente, mas aqui daí a gente vai ter um núcleo que possui os prótons, que para quem não se lembra, os prótons possuem cargas positivas, tá? Em torno do núcleo aqui, galera, que é uma região muito densa, que tem praticamente toda a massa do átomo, aqui em torno dele a gente tem o que a gente chama de eletrosfera, que é formada por 7 camadinhas aqui, que são nomeadas por K, L, M, N, O, P e Q, totalizando 7 camadas, e nessas 7 camadas a gente vai ter os elétrons distribuídos em torno dela. E na distribuição eletrônica, no assunto distribuição eletrônica, o que a gente quer saber é exatamente como os elétrons vão se distribuir em torno dessas camadas aqui. Tudo bem? Pessoal, e quando a gente quer saber como os elétrons vão se distribuir aqui em torno das camadas, a gente recorre a um artifício que a gente chama de diagrama de Linus-Pauling, certo? Diagrama de Linus-Pauling, que eu vou escrever aqui, ó. Diagrama de Linus-Pauling. É esse diagrama aqui que vai nos ajudar a saber como os elétrons vão se distribuir aqui em torno dessas camadas. E para a gente conseguir montar o diagrama de Linus-Pauling e utilizá-lo, galera, a gente precisa saber o telefone do Linus-Pauling. Que? Isso mesmo, pessoal, o telefone do Linus Pauling. E qual é o telefone dele, pessoal? Anotem em suas agendas aí, olha só. O telefone do Pauling é 17 27 36 45. Professor, tô boiando, tô entendendo nada. O que tem a ver o telefone dele? Galera, agora vocês vão entender o que tem a ver o telefone do Linus Pauling aqui. Observem aqui o primeiro número, 17. Vou escrever aqui o 1 aqui e o 7 aqui embaixo, deixando um espaço suficiente entre eles, de modo que caibam todos os números inteiros aqui entre 1 e 7. Agora vou colocar esses números. Olha só, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui daí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Do 17. Agora, galera, vou colocar o 27, que é o segundo número aqui. Olha só, observem o seguinte. Tenho 2 aqui nessa segunda linha. Agora vou colocar o 2 exatamente na mesma linha. Ó. Aqui vem o 2 e aqui vem o 7. Observem que eu estou deixando um espaço aqui entre eles. Tudo bem? Agora eu completo com os números que estão aqui no meio. 3, 4, 5 e 6. Depois disso eu tenho o quê? Tenho 36. Vou colocar o 3 aqui tudo na mesma linha, tudo bem? 3 e 6. Aí aqui no meio eu coloco os números 4 e 5. Agora os últimos dígitos, que são 45, vou colocar por último aqui, ó. Observem, galera. Estou sempre deixando um espaço aqui entre eles, vocês já vão ver por quê, tá bom? Montei aqui 17, 27, 36, 45, deixei em azul aqui os números da ponta para vocês entenderem o porquê do telefone do Pauling. Saber esse número aqui nos ajuda a montar o diagrama, a não esquecer o diagrama, tá bom? Pessoal, agora vocês precisam entender o seguinte, olha só. Cada um desses números aqui, eles representam níveis energéticos. E esses níveis energéticos, eles representam exatamente as camadas eletrônicas. Essa camada K aqui, a gente diz que é o nível energético 1. Então, olha só. Aqui eu tenho o nível 1, camada K é o nível 2, camada M é o nível 3, N4, O5, P6 e Q7. Ah, professor, então quer dizer que cada um desses números aqui, cada uma dessas linhas está representando uma das camadas eletrônicas? É exatamente isso, perfeito. Então aqui, galera, eu posso colocar aqui o K, o L, o M, o N, o O, o P e por último o Q. Tudo bem? Cada uma dessas linhas representa uma camada eletrônica. Agora observem o seguinte, galera. Cada uma dessas camadas aqui, ela é subdividida em subníveis energéticos, certo? Os subníveis energéticos são, então, subdivisões de cada uma das camadas. E a gente sabe que existem 4 subníveis energéticos, galera. São eles os subníveis S, P, D e F, tá bom? E como é que fica isso aqui, professor? Olha só, aqui na primeira coluna aqui, que vai do 1 ao 7, a gente sabe que elas representam subníveis S. Então aqui daí do ladinho do 1 eu vou colocar um S, do ladinho do 2 eu vou colocar um S também, e coloco S até lá embaixo. Lembrando que esses aqui são os subníveis energéticos. Na segunda coluna eu coloco P, 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 P e P. Aí aqui na terceira coluna, subnível D, 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 D e D. E na quarta coluna, subníveis F, tá bom?
Beleza, montamos aqui o nosso diagrama de Linus Pauling, pessoal. Agora, a gente precisa saber também o seguinte. Em cada subnível S, cabem exatamente 2 elétrons. Então, aqui, subnível S, 2 elétrons, tá bom? Subnível P, cabem 6 elétrons no total. Então, aqui, 6 elétrons. Subnível D, cabem 10 elétrons. E subnível F, cabem 14 elétrons. Correto, pessoal? Agora, vejam só, galera. A gente já montou o diagrama de Linus Pauling aqui. Sabemos que cada um dos níveis energéticos aqui, que vão do 1 ao 7, representam as camadas eletrônicas que vão da letra K até a letra Q, correto? Mas agora a gente precisa saber como que os elétrons eles vão se distribuir aqui, qual vai ser a ordem que eles vão seguir. Se o elemento tem, por exemplo, 20 elétrons, esses 20 elétrons vão entrar aonde? Vão entrar primeiro aqui, primeiro no D, primeiro no S. Agora vem mais um detalhe, galera, vejam só aqui comigo, vou mostrar para vocês como os elétrons vão entrar aqui, ó. Pessoal, os elétrons vão entrar aqui nas camadas eletrônicas, nos subníveis, dessa forma, ó. A gente sempre vai seguir uma diagonal que vem da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, olha só, a gente vai seguir essa ordem aqui, galera. Primeiro essa diagonal, fechei essa diagonal, venho para essa, então um S, depois o 2S, fechei o 2S, eu venho para essa diagonal aqui, ó, que pega 2P e 3S, fechei essa diagonal, venho para essa, que pega o 3P e o 4S, e assim sucessivamente, ó, sempre terminando uma diagonal, vou para a próxima, tá? Até eu distribuir todos os elétrons que tem no meu elemento. Fechei aqui, venho para a próxima. E fechei aqui do CTS, venho para a última, que pega os subníveis 5F, 6D e 7P. É assim que os elétrons vão se distribuir em torno dessas camadas eletrônicas. Aqui daí tem mais alguns detalhezinhos ainda que são bacanas que a gente saiba, mas eu vou explicar agora, nas próximas etapas, na resolução de exercícios. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, vamos fazer aqui um exercicinho, galera, para a gente dar uma treinada. Vejam só. Exercício do número 1, de distribuição eletrônica do cálcio. Dado aqui, ó, o Z do cálcio é igual a 20. Só lembrando que esse Z aqui é o número atômico, que coincide com o número de prótons do elemento. Bom, então aqui a gente já sabe que o cálcio ele possui 20 prótons. Aí vocês podem estar se perguntando, mas professor, o cálcio tem 20 prótons, mas eu preciso saber o número de elétrons dele para eu poder distribuir aqui em torno das camadas, não é verdade? Sim, pessoal, é verdade. Mas vejam, vamos relembrar uma coisa. Quando o elemento ele está no seu estado fundamental, ou seja, quando ele está neutro, quando ele não ganhou e nem perdeu nenhum elétron, a gente sabe que o número atômico ele coincide com o número de elétrons. Então, se aqui o cálcio ele foi dado no estado fundamental, não foi dito que ele está na sua forma de íon, certo? Ele não ganhou nem perdeu elétrons. Então, aqui, o cálcio ele vai ter um número atômico igual a 20, logo ele vai possuir também 20 elétrons. Vou colocar aqui 20 elétrons. Lembrando, o elétron aqui está sendo representado por um ezinho com menos em cima. Tudo bem, galera? Beleza. Agora, pessoal, vamos lá. Vamos fazer a distribuição desses 20 elétrons aqui nas nossas camadas eletrônicas, tá bom? Como é que vai ficar isso? Bom, a gente começa pela primeira diagonal aqui, né? Então, galera, se eu sei que em cada subnível S cabem 2 elétrons, vou anotar isso aqui no cantinho pra gente, galera, de novo, ó. Subnível S cabem 2 elétrons, subnível P cabem 6 elétrons, subnível D cabem 10 elétrons, e subnível F cabem 14 elétrons. Agora a gente está apto para fazer essa distribuição eletrônica. Então aqui, galera, eu sei que nesse primeiro subnível vão caber 2 elétrons, certo? Aonde que eu coloco o número 2 aqui? A gente coloca aqui em cima do S, como se fosse um expoentezinho mesmo. Então, um S2. Distribuímos até agora 2 elétrons, mas como são 20 que nós temos que distribuir no total, ainda faltam 18. Vamos para a próxima diagonal. Um S2, 2S, 2 também. Terminei aqui 2S2, vou para a próxima diagonal aqui, que pega primeiro 2P. Um S2, 2S2, mas no subnível P nós sabemos que cabem 6 elétrons. Então aqui 2P6, correto? 2, 4, 10 elétrons até agora no total. Fechei aqui o 2P, vou para o 3S, subnível S cabem 2 elétrons, 3S2. Fechei essa diagonal, volto para o 3P, 2, 4, 10, 12. Aqui ainda vai 6 e não completo 20, então posso colocar 6 elétrons aqui. 3P6. Fechei 18 elétrons e ainda faltam 2. Agora eu vou aqui para o 4S, vai ficar 4S2. Terminei aqui então a distribuição eletrônica do meu elemento cálcio.
Só lembrando aqui, galera, um detalhe que eu não falei ainda, a energia aqui de cada um dos subníveis, ela aumenta nessa ordem, tá? Estou descendo aqui essas linhas laranjas, estou aumentando a energia aqui. É bem comum exercícios pedirem pra gente a distribuição eletrônica de tal elemento em ordem crescente de energia. Se eu fosse escrever isso aqui, então, como é que ficaria? Basta eu pegar todos os subníveis que eu preenchi aqui com os seus numerozinhos de elétrons que ele tem e colocar em ordem aqui, na ordem que eu fui preenchendo. Como é que ficaria isso aqui, então? Olha só, 1s2, 2s2, depois fui para o 2p, 2p6, depois 3s2, depois 3p6 e por último 4s2. Essa daqui então seria a distribuição eletrônica do elemento cálcio em ordem crescente de energia. Tudo bem, galera? Agora vejam só, pessoal, mais um detalhe importante aqui que é bacana que a gente saiba. Vou mostrar para vocês aqui, bem legal isso aqui. Galera, observem aqui, ó, qual é o número de elétrons que eu tenho na última camada aqui para o cálcio. Bom, a última camada que foi preenchida, eu sei que é a camada N, que é a camada do número 4, correto? E eu estou vendo aqui, ó, se eu pegar toda a camada 4 aqui, ó, eu vou ver que no total eu tenho 2 elétrons. Eu só tenho elétrons aqui no subnível S, correto? Então, galera, eu vou ter 2 elétrons nessa última camada, que a gente chama de camada de valência, tá? Aqui daí eu vou ter 2 elétrons na camada de valência. Camada de valência é a última camada do elemento que foi preenchida, tá bom? Camada de valência. Tenho aqui daí 2 elétrons. E galera, esses 2 elétrons aqui, eles coincidem, esse número aqui 2, eles coincidem com o grupo do elemento na tabela periódica, caso ele seja um elemento representativo, que são os elementos que pertencem ao grupo A lá da tabela periódica. Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E aqui o cálcio, como ele é um elemento representativo, ele tem 2 elétrons na camada de valência, logo eu sei que ele tem que pertencer à família 2A. Já vamos conferir isso, tudo bem? Outra coisa também bacana, pessoal, é que se eu olhar aqui, ó, a última camada do cálcio que foi preenchida foi a camada 4, ó. Então aqui daí, ó, a última camada que foi preenchida foi a camada 4. Se a última camada do elemento que foi preenchida foi a camada 4, eu sei que ele vai pertencer ao período 4 da tabela periódica, certo? Isso aqui é válido para qualquer elemento, mesmo que ele não seja representativo, tá? Período 4 da tabela periódica. Então, de acordo com a nossa distribuição eletrônica aqui, como o cálcio ele é um elemento representativo, a gente sabe que ele pertence à família 2A, porque ele tem 2 elétrons na camada de valência, que é a última camada, e como o último nível que foi preenchido foi o nível 4, ele pertence ao período 4 da tabela periódica. Vamos conferir isso? Vem comigo aqui, galera, vamos lá ver a tabela periódica. Olha só aonde que está o cálcio. O cálcio ele pertence à família 2A, certo? Que é a família dos metais alcalinos terrosos, e ele está no grupo 4 aqui. Tudo bem? Sempre vai dar certo isso, tá, galera? A parte das famílias, o elemento tem que ser representativo, senão não vale. Mas a parte dos grupos aqui, ela vai valer para quaisquer elementos. Tudo bem, pessoal? Certo? Bom, galera, agora vamos ver aqui um outro exercício. Esse exercício aqui, ó, de distribuição eletrônica em camadas do iodo. Tá? Bom, pessoal, então vamos fazer aqui a distribuição eletrônica para o iodo, dado que o seu número atômico é igual a 53. Bom, pessoal, se o número atômico do iodo é 53, a gente sabe que ele vai ter 53 elétrons para serem distribuídos. E agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica ao longo das camadas aqui. Igualzinho a gente fez no problema anterior, a gente vai fazer aqui, ó. Então aqui um S2, 2S2, seguindo as diagonais, depois a gente vem para o 2P, 2P6, 3S2, terminei aqui o 3S2, venho para essa aqui, 3P6, 4S2, até agora foram 2, 4, 10, 12, 18, 20 elétrons. Se foram 20 elétrons, eu preciso completar 53, ainda faltam 33, né? Fechei aqui daí o 4S2, vou para o 3D. 3D10, lembrando que aqui, ó, camadas S cabem subníveis S cabem 2 elétrons, subníveis P cabem 6 elétrons, subníveis D cabem 10 elétrons, tá bom? Aqui daí prosseguindo, 3D10, 4P6, 5S2, depois eu venho aqui para o D, vamos ver quantos elétrons foram até agora. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Aqui daí 38, agora eu vou para o 4D.
38 mais 10, 48, faltam 5, certo? Foram 38 para 53 está faltando 5, vou aqui para o 5P. O 5P ele seria preenchido com 6 elétrons, mas como aqui só faltam 5, então eu vou colocar somente 5 elétrons aqui. Tudo bem, pessoal? Aí, olha só, terminei aqui a minha distribuição eletrônica para o elemento iodo. Se eu for olhar aqui, galera, quantos elétrons eu tenho aqui na última camada, que aqui no caso para o iodo é a camada O, camada do número 5. Se eu olhar aqui, eu tenho 2 mais 5 são 7 elétrons na camada de valência, né? 7 elétrons na camada. CV vou colocar representando camada de valência, portanto, como ele é um elemento representativo, ele tem que pertencer à família 7A, correto? A gente já vai conferir isso, e além disso, como a última camada que foi preenchida foi a camada do número 5, ele tem que pertencer ao período 5 da tabela periódica. Vamos conferir isso aqui? Então, olha só, o iodo daí, ó, ele vai estar aqui na família 7A, como nós dissemos, né? Grupo 17, família 7A, que é a família dos halogênios, está aqui o iodo, e período do número 5, né? Bateu. Se for um elemento representativo, sempre vai dar certo, né, pessoal? Tá bom? Só que agora o problema, ele pede a distribuição eletrônica em camadas. O que seria a distribuição eletrônica em camadas? Eu vou pegar o número de elétrons que o elemento tem em cada uma das camadas e vou colocar em números, um do ladinho do outro. Como é que ficaria isso aqui, então, em camadas? Bom, começando pela camada K, que é a primeira, eu vou ter 2 elétrons. 2. Aí aqui na camada L eu tenho 2 mais 6, total de toda essa camada. 2 mais 6 são 8 elétrons. Aí a camada M, eu vou ter 2 mais 6 são 8, 8 mais 10 são 18 elétrons na camada M. Agora a próxima camada aqui é a N, vou ter 2 mais 6 são 8, 8 mais 10, 18 elétrons aqui também. Aí na camada O, camada do número 5, eu vou ter 2 mais 5, que são 7 elétrons. Essa daqui, então, é a distribuição eletrônica do iodo em camadas. Tudo bem? Bom, galera, fechamos aqui, finalizamos. Essa daqui, então, foi a minha aulinha sobre distribuição eletrônica para vocês. Espero ter ajudado vocês aí, galera. Se esse vídeo acrescentou alguma coisa para vocês, galera, deixa um like aí para mim nesse vídeo, compartilha ele aí com seus amigos, assina meu canal e vem comigo que eu tenho muita dica bacana para dar para vocês ainda. Valeu, pessoal, valeu pela videoaula, até a próxima, tchau!